Shalom, igreja! Boa noite! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se assente. Já abra tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 até o começo do capítulo 2. Tem muitas informações para a nossa vida. Mas antes, curva a tua cabeça. Feche mais um pouquinho os teus olhos. Fechar os olhos é justamente para que nada venha nos tirar a atenção. Para que tenhamos um único foco neste momento, que é levar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente ao nosso Senhor Jesus Cristo, no nome dele em oração, ao Deus Pai Todo-Poderoso, para que a nossa alma seja alimentada daquilo que realmente sacia, daquilo que realmente preenche, daquilo que realmente traz o completo para ela, que é a palavra do nosso Senhor, a palavra da aliança do nosso Criador, aquele que criou os céus e a terra, e agradou nos constituir a imagem e semelhança dele, e nos fazer se tornar filhos dele, através de Cristo Jesus. E essa aliança é expressa, e essa verdade é declarada através do Espírito Santo. É Ele quem nos consola de toda essa verdade. É Ele que nos traz a certeza do senhorio de Cristo Jesus sobre a nossa vida. É Ele que nos ensina a verdade deste reino. A verdade deste reino. Tem liberdade, Senhor. Sim, Cristo Jesus, Tu és o cabeça desta casa de oração. Tem a liberdade de nos ensinar. E é o que nós oramos, Deus Pai, através do Teu Filho ungido, do Teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo. Execute a Tua obra. Nos esvazie de toda a natureza humana, de toda a carnalidade. Nos esvazie, Senhor, de tudo aquilo que pode nos dominar ou nos embaraçar quanto à Tua presença e o Teu reino. Que possamos Te louvar, Te glorificar e Te exaltar por uma vida cheia de atitudes que louvem o Teu nome, que faz com que a humanidade dessa terra entenda que ela está cheia da Tua glória. Que tudo seja para o Teu reino, que tudo glorifique e exalte o Teu nome. É o que nós oramos como igreja do Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos oriente e nos console. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Já encontraram Atos, capítulo 1? É logo depois dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. E o capítulo 1, Lucas começa a trazer acontecimentos da vida de Jesus Cristo. E eu gostaria de nós começarmos só com esse versículo 6, e aí o Senhor, pelo Espírito Santo, vai nos orientar. Então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar, ou devolver, ou libertar o reino para o povo de Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Ou seja, essa era a pergunta dos discípulos
para Jesus Cristo. O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Lucas, escrevendo este livro, escrevendo esta carta, ou entenda como você queira, trazendo este relato, ele declara que Jesus Cristo, quando foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ele ficou 40 dias com os teus discípulos, ensinando tudo para ele. E o que ele mais fazia naquele tempo era falar do reino, ou seja, do reino de Deus, do reino dos céus. Então os discípulos perguntaram: e vai ser agora que verá a restauração deste reino? É agora que o Senhor vai fazer isso? É neste momento que o povo de Israel vai ser liberto? E Jesus Cristo diz que uma promessa viria sobre a vida deles, que eles não poderiam sair de Jerusalém até do alto receber poder dos céus através do Espírito Santo. E ele diz no versículo 5: pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro do quê? De poucos dias. E aí foi nesta hora que os discípulos perguntaram: o reino será restaurado? É neste momento que seremos libertos do Império Romano? É neste momento que haverá liberdade para cada um de nós? É neste momento que Israel não será mais aprisionado com impostos, com imposição, com tudo aquilo que nos aprisiona, com tudo aquilo que nos fere? É neste momento que seremos livres para declarar o reino? E olha a resposta que Jesus Cristo, no relato de Lucas, dá para os seus discípulos: não cabe a vocês, versículo 7, saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Respondeu ele: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão o poder para serem o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até o quê? Os confins do quê? Da terra. Aqui, Jesus Cristo trata duas situações, e serve de lição para a nossa vida cristã no dia de hoje. A primeira, mostrou para eles que o reino dele não era o que eles estavam pensando. Eles imaginavam o reino de Cristo Jesus terreno. E Jesus Cristo trata essa situação com eles. Diz: ei, o meu reino não é terreno. Eu não vou libertar vocês do Império Romano. Eu vou libertar vocês da morte eterna. Entenda isso. O reino de Cristo não é terreno. Jesus Cristo basicamente estava dizendo o seguinte: olha, as aflições virão, os sofrimentos virão, a perseguição virá. Eu não vou libertar vocês da opressão, da mão do Império Romano. Eu vou libertar vocês de uma morte eterna. E vocês não têm que ficar preocupados quando virá a restauração, ou quando acontecerá tudo isso. Vocês têm que estar preocupados com uma coisa: em ser testemunha minha, quando vocês forem cheios do Espírito Santo. Entenda isso. Enquanto eles pensavam de uma forma, Jesus Cristo teve que libertá-los e abrir os olhos dele. Isso serve para nós hoje. Muitas vezes ficamos esperando e pensando algo que não faz parte do reino. Isso pode nos prejudicar muito. Isso pode nos paralisar com grande força. Isso pode fazer a gente até tentar ou desistir do caminho. Entenda isso.
Jesus Cristo não chamou eles. Jesus Cristo não estava anunciando o reino para eles. Jesus Cristo não estava declarando o amor de Deus para a vida deles, não para eles serem libertos do Império Romano, mas para eles serem testemunhas, a partir do momento que eles fossem cheios do quê? Do Espírito Santo. Entenda isso. O reino que nos é proposto, ele não é terreno. Então não leve em consideração se tem conquista ou não, se tem liberdade ou não, se acaba a opressão ou não. Porque o reino celestial não trata disso. O reino celestial trata de vida eterna. O reino celestial trata de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Entenda isso. A conquista não é terreno. Por isso que Jesus Cristo disse que nós temos que juntar tesouros aonde? Nos céus. E como é que junta tesouro nos céus? Está escrito aqui, sendo testemunha de Jesus Cristo. Tendo uma vida a qual vai fazer as pessoas quererem. Vivendo uma vida de poder, como ele mesmo disse aqui, ó. Receberão poder para serem minhas testemunhas. Aonde um cristão chega, o ambiente tem que mudar. Entenda isso. Aonde um servo, uma serva do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, coloca as plantas dos pés, esse poder tem que existir. Se não está existindo, não é culpa de Cristo Jesus, porque tudo que ele prometeu aconteceu. Ele foi morto, sim ou não? Foi sepultado, sim ou não? Mas ao terceiro dia, ressuscitou. E ele disse que depois disso, seria dado àqueles que creem nele. O quê? O Espírito Santo. Para quê? Ter poder. E ser o quê? Testemunha. Entenda isso. Tinham no coração deles uma confusão. Como pode existir no nosso. Que nós mesmos fabricamos. Que nós mesmos construímos e estruturamos no nosso coração. E muitas vezes, até as nossas orações não são favoráveis a nós. Porque oramos naquilo que imaginamos ou pensamos em nosso favor. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Pegue algumas orações de Jesus Cristo. Está relatado nos evangelhos. E perceba que nenhuma delas ele olha para ele. Quando ele parte o pão e dá graça, é para quem? Para que a multidão fosse o quê? Alimentada. Ele agradece por aqueles poucos pães e poucos peixes. E de repente uma multidão é alimentada. Quando Lázaro morreu, qual foi a oração que ele fez diante do Pai? Graças te dou, Pai. Te louvo por esse momento. Porque o Senhor quer revelar o teu poder no nosso meio. Essa foi a oração de Jesus Cristo. Em momento algum ele dobra o joelho. E quando ele dobrou o joelho para pedir ao Pai que afastasse dele aquela situação, ele disse: não, Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua. O que eu quero é isso, mas o que o Senhor quer para mim é isso. Então, o que o Senhor quer para mim é que tem que ser realizado. Ele nunca dobrou o joelho para pedir nada para ele. Ele sempre dobrou o joelho para que o reino de Deus fosse estabelecido.
para que o Deus Pai Todo-Poderoso fosse glorificado. E quando na angústia maior que ele teve, como mesmo Lucas diz, que o suor dele, de tanta angústia, era como gotas de sangue, quando a natureza humana dele vai tomar conta dele, ele diz: não seja a minha vontade. Então, igreja, Jesus Cristo revela o reino para os discípulos, não para realizar a vontade que era deles. A vontade deles era ser libertas daquela opressão, daquele reinado. A vontade deles era não mais pagar impostos, tributos para os romanos. A vontade deles não era mais ser oprimidos pelos governadores, pelos sacerdotes, pelos principais líderes da época. Ou seja, agora virá a nossa liberdade. E aí eles se enganaram. E aí vem a tristeza. E aí vem a dúvida. Aí surge a incerteza. E aí Jesus Cristo chega e diz: não, não é assim. Não cabe a vocês saber o tempo da restauração. E aqui a gente pode pegar esse texto, porque nós estamos no tempo da volta de Cristo Jesus. Não cabe a mim e a você ficar contando o tempo que Jesus Cristo vai voltar. Cabe a mim e a você estar pronto para essa volta. Entendeu, amada igreja? Cabe a mim e a você estar pronto para a volta dele. Porque ele pode voltar agora. E a pergunta é: estamos prontos? Ou estamos batendo o nosso joelho e buscando só aquilo que nos interessa? Ou estamos dobrando e batendo o nosso joelho no chão e clamando a Deus só aquilo que nos convém? Só aquilo que nos traz benefício? Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E tudo que vocês pedirem ao Pai, vocês o quê? Receberá. E ele diz: pede e recebe. Busca e encontra. Bate e o quê? E abrir-se-á. Mas quando a gente o quê? Se tornar um só com Ele, amando e guardando os seus. E quais são os mandamentos que Ele nos deixou? Amar a quem? E amar a quem? Acabou. O que eu peço em oração para mim, diante dele, reflete o amor ao próximo? Ou é só interesse meu? Porque é tão simples entender a Escritura Sagrada. Porque está escrito, Jesus Cristo disse: se eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, aquilo que os pagãos, Jesus Cristo diz isso mesmo, aquilo que os pagãos buscam todos os dias, Deus suprirá. E lá está falando do quê? De sustento diário. Sim ou não? Sim ou não, amada igreja? Não fala do alimento, não fala da roupa, não fala da vestimenta. Sim ou não, igreja? Ali está falando do sustento diário. E aqui Jesus Cristo está dizendo sobre reino. Em primeiro lugar, a justiça e o reino de quem?
E hoje nós estamos aprendendo o que é reino. Reino é isso, é eu ser testemunha de quem? Ser testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra. Quando eu receber o quê? O Espírito Santo. Eu só vou conseguir ser testemunha se eu receber quem? Se o Espírito Santo se tornar o que meu? Consolador. Nós temos que entender isso. Então, o que é buscar o reino? É não ficar preocupado com as coisas futuras, porque Ele já disse que voltará. Eu tenho que estar pronto para a volta dEle. E é não fazer igual Marta, preocupado em servir todo mundo, menos Jesus Cristo. Entendeu? O mistério de Marta e Maria é esse. Enquanto Maria estava preocupada em ouvir Cristo Jesus para servi-lo, Marta estava preocupada em servir todo mundo. E não ouvir Cristo Jesus. Eu só vou ter um entendimento de servir Jesus Cristo quando eu tiver contato com a Escritura Sagrada. Se todos os dias eu não olhar para ela, eu nunca vou conhecer o meu Senhor. Deus se expressa na palavra dele. Jesus Cristo se revela nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos mostram como tem que ser a nossa vida diária aqui nessa terra, como homens e mulheres de Deus. É lógico que se queremos ser cristãos, termos a vida eterna com Cristo Jesus e sermos sal e luz. Agora, se a gente quer servir ao mundo, as coisas do mundo, eu não preciso ter contato com a Escritura Sagrada. É só eu viver o mundo. Se eu quero ter contato com Cristo Jesus, eu tenho que olhar para a Escritura Sagrada. Eu tenho que pegar esse livro sagrado e ter ele aqui, escrito na tábua do meu coração. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que saber aonde estão os livros. Eu tenho que saber quais são os assuntos importantes, os acontecimentos diários para a minha vida cristã. Eu tenho que saber quais são os mandamentos, as ordenanças, o que pode e não pode, o que é e não é, o que é proibido e o que não é proibido. Eu tenho que ter essa condição diária. Sabe, igreja, nós temos que começar a parar de se enganar e se tornar homens e mulheres realmente testemunhas do reino. O reino é isso, igreja. O reino é eu pegar a minha vida, entregar a Cristo Jesus e ser testemunha dele. Se eu vou sofrer ou não, se eu vou padecer ou não, se eu vou ter uma vida amena nessa terra, se eu vou construir ou não, não cabe a mim. Quem restaura todas as coisas, quem condiciona todas as coisas, quem permite o ser humano a construir todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra. E se eu me tornar filho dele, através de Cristo Jesus, ora, o próprio Jesus Cristo diz, você sendo pai, você sendo uma mãe má, o teu filho pedindo algo você não dá, quanto mais o Pai que está nos céus. Entenda isso. Sabe, Deus é tão maravilhoso. Eu recebi um convite e falei, posso ir depois de tal hora? E aí eu comecei a orar depois que eu recebi esse convite. E falei para Jesus Cristo, falei, Senhor, nos dê a oportunidade de falar, através das nossas atitudes neste lugar, do teu amor. Sabe que Deus preparou o ambiente? Deus travou todas as pessoas que não tinham que estar lá. Travou todos. Só permitiu estar lá quem ele queria. E sabe qual foi o ato final? Um hino. Antes de vir embora,
cantamos um hino. Qual foi o hino, Marlene? Perdido vaguei, longe do meu Salvador. Cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, agora me alegro em sua luz. Ou com o cego eu vaguei, com o cego, mas lá estava o Salvador. Que um dia na cruz deu a oportunidade de eu ver os meus pecados sendo perdoado através do castigo que veio sobre ele. Vamos parar de ser cegos. Já conhecemos a Escritura, mas ainda há uma escama nos nossos olhos, porque achamos que o reino é uma coisa, que o reino é outra coisa, que o reino é isso, que o reino é aquilo. Não, o reino é ser testemunha daquele que nos amou. Entenda isso, igreja. Entenda isso. Interessante que o louvor, que o hino é sobre, o nome dele é conversão. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. De trás para frente, de frente para trás, esse hino fala sobre conversão. E foi para isso que Cristo Jesus nos escolheu e nos chamou, para dar testemunho do reino dele. Enquanto que os discípulos achavam que o porvir era libertá-los, porque Cristo Jesus já havia ressuscitado, ele puxa mais uma vez a orelha deles. Ele mais uma vez abre os ouvidos deles, dizendo o seguinte: não,
vocês estão entendendo de forma errada. Não cabe a vocês saberem o tempo dessa restauração. Só cabe a vocês terem uma vida aonde, por onde vocês forem, o meu reino seja estabelecido. Cabe a vocês buscarem serem cheios do Espírito Santo e serem testemunhas das verdades do reino de Deus que eu revelei a cada um de vocês. Acordem, despertem, saiam deste sono, porque o que vocês estão construindo na mente e no coração de vocês não tem nada a ver com o meu reino. A liberdade que eu ofereço a vocês é a liberdade da morte eterna. Vocês não sofrerão a segunda morte. Como eu ressuscitei, aqueles que estão em mim ressuscitarão também. Mas para isso, tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí, Lucas continua trazendo os relatos do que aconteceu naqueles dias. E a Escritura Sagrada diz, e esse relato declara para mim e para você, que coisa maravilhosa. De repente, quando Jesus Cristo terminou tudo isso, ele foi levado aos céus. Voltou para o Pai. Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso na tua glória. Ele está lá, nos céus, olhando, clamando, e ainda intercedendo e buscando por nós, sendo ainda nosso advogado. Mas um dia ele será o juiz. Hoje ele advoga por nós, mas um dia ele virá nos julgar. Entenda isso. E aí a Escritura Sagrada diz que apareceu a eles anjos com a veste branca. Eita glória! Glória a Deus. 2 homens vestidos. E disse para eles: o que é que vocês estão esperando? Por que vocês estão olhando para os céus? Aquele que subiu é o mesmo que descerá, porque ele prometeu. Os 2 anjos, os 2 homens vestidos de branco, falou para os seus discípulos: olha, o mesmo que vocês viram desaparecendo diante dos olhos de vocês aos céus, ascendendo aos céus, é o mesmo que voltará. Então essa promessa já é existente. Então nós temos que estar preparados, prontos para esta volta. Porque ele voltará. Porque ele voltará. E aí eles saíram e voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. E aí o versículo 13 diz o seguinte: quando chegaram, subiram ao cômodo, ou seja, lá em Jerusalém, do andar superior da casa onde se reuniam. Esta é a lista dos que se achavam presentes o quê? Ali. Pedro, João, Tiago e André. Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Simão, também chamado o quê? O Zelote. E Judas, filho de quem? De Tiago. Todos estes perseveravam o quê? Em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de quem? De Jesus. E com os irmãos de quem? De Jesus. Eles se reuniram no lugar onde eles sempre se reuniam. Lá estavam os 11 discípulos. Não estava mais ali Judas, porque
havia morrido, porque traíra Jesus Cristo, conforme a palavra havia falado a respeito do traidor. A palavra sempre se cumpre, tá? Aquilo que o Senhor revelou como promessa, como plano para a sua vida, sempre vai se cumprir. Mas temos que estar nele, convictos dessa verdade. E lá estava com eles Maria, a mãe de quem? E os irmãos de Jesus. Então, nesta passagem bíblica, Lucas deixa muito claro que são os irmãos de quem? Aqui fala de irmãos na fé? Aqui fala de irmãos biológicos, irmãos mesmos. Estava a mãe mais os filhos. Então Jesus teve irmãos. E não se discute isso. E olha o que acontece no versículo de número 15. Durante esse tempo, num dia em que cerca de 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou entre os irmãos. Já estava presente quantas pessoas? 120. Dizendo o seguinte: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de quem? De Judas, guiando a multidão para prender quem? Jesus. Pois isso foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio de quem? De Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Esta palavra que saiu da boca de Pedro me chamou a atenção. Vocês entenderam? Ou seja, Judas aceitou ser o traidor pela ganância do seu coração. Porque não andava com Jesus Cristo só os 12, sim ou não? Não, tanto é que aqui já tinha 120, é ou não é? Não estava mais os 11 mais Maria e os filhos dela, sim ou não? Estava aqui 120 pessoas, então não tinha só os 12 que caminhavam com Jesus Cristo. Então Pedro deixa muito claro, aquilo que o rei Davi profetizou sobre o traidor aconteceu. Mas Davi falava que era Judas? Não. E Pedro deixa muito claro isso. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Entendeu? O que eu entendo com isso aqui é que... Sabe o que eu entendo com essa fala? Que quem escolhe o estado final somos nós. É as nossas atitudes. São as nossas decisões. Você pode ser escolhida, nós podemos ser escolhidos, separados. Mas cuidado! O próprio Cristo Jesus disse que tem que ir até o fim. Amém? Tem que ir até o fim. Tem que negar a si mesmo, pegar a cruz, segui-lo até o fim. Para ser o quê? Salvo. Até o último dia de fôlego de vida, para ter a vida eterna. Como eles foram escolhidos, Judas também. Entendeu? Judas também. As atitudes de Judas mostravam o final que ele teria já para Jesus Cristo.
Por isso que é necessário a conversão, o arrependimento, a confissão de pecado. Você abrir os teus lábios e confessar que errou. Gritar para Cristo Jesus que tomaste decisões erradas. Não negligenciar o erro e transferir a culpa para o próximo. Eu não sei vocês, igreja, mas eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo de tal forma. Entenda algo. Eles tinham um lugar de reunião, sim ou não? Qual é o lugar de reunião para os cristãos? Qual é o lugar, igreja? Aonde, igreja? Entendeu? Existe uma igreja, uma casa de oração justamente para isso. Para se reunir. Para buscar o reino. Nós estamos aqui hoje para isso. Para buscar o reino. Para sair daqui e lá fora e na nossa vida diária ser testemunho deste reino. Ser usado para declarar esse reino. Colocar em ordem a nossa vida, para que quando nós formos para a nossa vida diária, no mundo que nos odeia, ou seja, a nossa vida em ordem espiritual, nós possamos ser o sal, a luz. Nós estamos aqui hoje para reconhecer os nossos erros, abandoná-los, conversá-los, permitir esta palavra falar conosco. Este lugar aqui é lugar de unidade. Esse lugar aqui, esta casa de oração, é casa de oração de comunhão, de comum acordo, de união, de unidade, de servidão, de serviço. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que cada um de nós somos diferente um do outro. É nas diferenças que Jesus Cristo trata conosco. É aquilo que o outro faz que me incomoda, que Jesus Cristo vem, toca o dedo na ferida e fala: hoje eu vou te curar. Para você parar de ser chato. Para você parar de ser essa pessoa azeda. Ignorante. Eu te coloquei essa pessoa do seu lado com aquilo que você menos gosta, para que ela trate com você. É para isso. É para me olhar para as pessoas e ver um monte de defeito. E Jesus Cristo olhar para mim e dizer: você está com todos esses defeitos, vem cá que eu quero te tratar. Vem cá que eu quero te tratar. Você está com todos esses problemas na tua vida. Por isso que eu te coloquei aqui. Para você perceber o quanto que isso é errado. E por isso que eu quero te curar. Porque eu não quero que você continue nesse erro. Assim que o Senhor cuida de nós. Ele cuida de nós no tempo de tempestade. Porque como que Ele vai tratar conosco e vai nos revelar o impossível, se tudo está bem? É lá no desertinho, onde tudo está faltando, que Ele nos alimenta. Assim é Ele. É no momento onde a gente não tem mais saída, olha para a situação e não vê mais para onde ir. Como viu Moisés, aquele mar na frente dele, com todo Israel, com todo o povo hebreu. E atrás do povo hebreu vinha o exército de Faraó, do Egito, com um gosto de sangue na boca, querendo destruí-los. Foi aonde Moisés experimentou, e o povo hebreu
o impossível de Deus, aonde Ele abre o mar e permite todos passarem em terra seca, ou seja, aonde não tinha mais possibilidade, veio a impossibilidade. Mas diante daquela impossibilidade, quem estava diante daquela impossibilidade? Um homem a qual Deus confiou. O coração de Moisés tinha o mesmo coração de Deus. Nós só vamos experimentar o impossível quando o nosso coração for o mesmo coração do nosso Senhor. Aleluia. Entenda isso. E aí, escolheram. Falaram que estava no tempo de escolher mais o discípulo, para compor o lugar de quem? De Judas. Porque era palavra profética. Era palavra profética. Aí o versículo 20 diz o seguinte: Pedro continuou, porque está escrito nos livros dos Salmos, que Davi escreveu, que a sua casa fique o quê? Deserta, sem ninguém morando nela. E ainda que o trabalho dele seja entregue para outro fazer. Entendeu? Ou não? Isso aqui é muito sério. Todos foram chamados para serem cristãos. Deus amou a humanidade. Mas aquele que não quer, Deus não vai pegar pela mão. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Entregou o filho nasceu, sangue e carne como eu e você, padeceu, sofreu, foi parar numa cruz, foi morto, sepultado, e ao terceiro dia o quê? Ressuscitou. E por causa disso, dessa obra maravilhosa que Cristo Jesus fez pelo amor de Deus, a humanidade, a mim e a você, a Escritura Sagrada diz que Ele nos deu uma aliança, que é o Espírito Santo. Então tudo que é preciso para cada um do ser humano, ou a humanidade aceitar essa vida eterna, Deus já fez. Como Cristo Jesus mesmo falou, resolva logo, mas não pode ficar mais na porta. Ou você entra ou você desocupa a porta, porque você está impedindo muitos de entrarem. Entendeu? Ou entra ou sai. Ou é sim ou não. Porque se eu não quero exercer, pode ter certeza, outro vai ocupar. Se eu escondo o meu talento, pode ter certeza, outro vai multiplicar. Entendeu? Se eu escondo o meu talento, pode ter certeza, eu serei negligente. Ou seja, eu não tive nem a preocupação de usar o meu talento que o Senhor me deu para me trazer vida eterna. Eu não me preocupei nem com a minha salvação, porque escondi ele. Escondi ele. Com coração julgador com aquele que me deu o talento. E aí escolheram. E o versículo 26 diz: depois lançaram sorte. E Matias foi escolhido
e tornou-se apóstolo como os outros 11. E nós vamos encerrar lendo o versículo 1 em diante do capítulo 2. Mas antes de eu ler o versículo 1 em diante do capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, eu quero dizer algo para mim e para você. Só pode acontecer o que vai acontecer a partir do versículo 1 do capítulo 2, se as coisas da nossa vida estiverem organizadas. Aquilo que a palavra diz que eu não posso ter, eu tenho que abandonar. Não deveis nada a nem somente o quê? O amor. Aqui está falando de dívida mesmo. De tudo quanto é tipo de espécie. Organize a tua vida. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Aí ele diz também, não julgueis, para que não seja julgado. Porque com a medida que você está julgando, vão o quê? Te julgar. Então Jesus Cristo está dizendo para nós, não julgue. Jesus Cristo está dizendo, não importa o que os teus olhos te mostrem. O que importa é que o meu mandamento te ordena. Ame o próximo como eu te amei. A nossa vida tem que estar organizada. Porque só aconteceu o versículo 1 do capítulo 2. Porque os próprios apóstolos se organizaram. Porque a própria palavra diz que um tinha que tomar o lugar de Judas. Entendeu? Ou não? Se eles não escolhessem ninguém, o restante não aconteceria. O Mar Vermelho só se abriu. Os hebreus só experimentaram o impossível. Porque Moisés estava vivendo e executando a palavra de Deus a seu respeito. Entenderam? E olha o que acontece. Havia chegado o dia o quê? De Pentecoste. Quando os crentes se reuniram, todos no mesmo quê? Lugar. Naquele dia. Então todo mundo veio para Jerusalém naquele dia. Era uma festa, a festa de Pentecoste era a festa que reunia todos os cristãos da época. Todos em Jerusalém. De repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam o quê? Assentados. Então viu-se algo parecido com línguas o quê? De fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas que não o quê? Conheciam. Conforme o Espírito Santo o quê? Glória a Deus. Só foram cheios do Espírito Santo. Só experimentaram esse poder. Porque eles estavam onde Jesus havia ordenado. E eles estavam tendo uma vida como Jesus havia ordenado. Ficar em Jerusalém. Até que desça poder do alto. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Para receberem poder. E serem testemunhas. Amém, amada igreja? Entenderam? E quem que tinha que estar lá? Os 12 apóstolos. E quem que estava lá? Mais aqueles outros. Só desceu o poder do alto, porque eles estavam vivendo a ordenança do Senhor,
para a vida deles. Não negligencie aquilo que Deus tem ordenado para a tua vida. A não ser que você não se preocupe com a tua vida eterna.